Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui na companhia de todos vocês para mais uma aula de engenharia civil. Dessa vez nós vamos tratar de projeto arquitetônico, projeto arquitetônico para engenharia civil, introdução a instalações e compatibilização, ok? Muito bem. Nós paramos na aula passada. Quem não viu a aula passada é só pesquisar aqui no YouTube mesmo o título dessa aula como aula 1, sendo que essa aula é a aula 2. É importante aí para vocês não se perderem, tá certo, pessoal? Mas antes de começar essa aula, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, pessoal. Pedido aí, para você se inscreva-se nesse canal, pessoal, dá o seu like e ative o sininho das notificações, assim você ajuda o nosso trabalho e também é notificado em primeira mão quando sair um vídeo novo, tá ok? Muito bem. Então, continuando a nossa aula, nós vamos tratar aqui sobre essa continuidade do projeto arquitetônico. Então, tomando banheiro, pessoal, como exemplo, nós vimos na aula anterior um exemplo de como que você consegue fazer um esquema para apresentar para o seu cliente um croquis da parte elétrica e hidráulica, tá ok? Então, tomando banheiro, por exemplo, como exemplo, a gente tem que pensar que para distribuir os pontos de elétrica, alguns aparelhos elétricos vão estar em lugares molhados, como, por exemplo, tomada, que fica localizado perto da pia, tá ok? Lugares molhados, que é normal no banheiro. E para o bom uso do aparelho, o ideal é que exista um ponto de luz também acima dele, tá ok? Além disso, o chuveiro precisa de um ponto elétrico, ou seja, uma tomada. Assim como também a banheira de hidromassagem. Geralmente, pessoal, essas tomadas são tomadas de uso específico, tanto o chuveiro quanto a banheira de hidromassagem, tá certo? Observe na figura a seguir. Então, a gente tem aqui a figura a seguir. Essa figura aqui é um exemplo de instalação muito prática. Um exemplo de como que devem ser especificados os pontos de elétrica de um projeto arquitetônico. Veja que a arandela está a 1,90 m do chão, conforme a gente pode ver na imagem, a arandela ali, 1,90 m do chão. E a tomada de pia a 1,10 m. Deixa eu passar a imagem aqui, tomada da pia, 1,10 m. Aqui, como vocês podem estar vendo, tomada da pia, normalmente ela é bivolt, pessoal, 127 e 220, funciona em 2 volts, tá ok? E a tomada de pia a 1,10 m, sendo que essa tomada é uma tomada bivolt, conforme eu comentei anteriormente. Então, para boas práticas de instalação, você tem esse sistema aí no banheiro, tá ok, pessoal? Muito bem, voltando aqui. Com relação aos pontos de hidráulica, a gente pode tomar como exemplo uma cozinha, tá? Não só cozinha, também banheiro e outras instalações aí. As pias, elas podem ser abastecidas por água fria ou também por água fria e quente. Não só cozinha, mas também banheiro e outras instalações. Sendo que os pontos de água podem estar entre 1,10 m e 1,15 m do piso acabado, a altura dessas instalações. Já a altura do ponto de saída do esgoto é de 55 centímetros do piso acabado. Então, por exemplo, você tem o teu vaso, ou a tua pia, mais precisamente a pia, tem que estar a 55 centímetros de saída do esgoto do piso acabado. E o abastecimento de água por uma máquina de lavar louça, ela tem que estar a 60 centímetros do piso de altura. Então, você tem a máquina ali, 60 centímetros do piso de altura. O fio de água, por sua vez, possui um registro de pressão a 1,30 m do piso. Tá ok, pessoal? Conforme as imagens aqui que você está vendo, deixa eu tirar a minha imagem.
ali, e uma conexão de 2 a 2,20 centímetros do piso, conforme nós a seguir a figura. Então, por exemplo, você tem a figura ali, a máquina de lavar louça, 60 centímetros do piso, o filtro 2,10 m, né? E a torneira a 1,10 m do piso. Tá ok, pessoal? Nós temos outra imagem aqui, que é instalação de água fria e quente, que eu vou comentar aqui nesse próximo slide. Tá ok? Então, para o registro, pessoal, torneira e dispositivo de água quente, sempre fica do lado esquerdo, né? Já o registro torneira e dispositivo de água fria, a gente sempre tem uma posição do lado direito. Então, nós estamos vendo a figura ali, pessoal. Água quente é sempre do lado esquerdo de onde você está olhando, e a água fria é sempre do lado direito de onde você está olhando. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação aí, que você, na hora de tomar banho, você acha que o registro de água fria e quente é do lado ou do outro, você acaba se embananando ali, se atrapalhando muito para você ter uma água confortável, uma água morna ou uma água quente, né, pessoal? Então, porque o padrão é esse aí, geralmente os hotéis e residências até também não fazem esse padrão. Então, vocês decoram que a água quente é sempre do lado esquerdo e a água fria é sempre do lado direito, tá ok? Muito bem. Continuando, com relação à compatibilização de projetos, é recomendável que se faça entre várias pessoas e de equipes diferentes, inclusive com a participação até do empreiteiro da obra. Seria uma fundamental a participação de todos aí para a compatibilização desses projetos e também para a obra também, né, pessoal? Para que isso? Para que trabalhem ao mesmo tempo no desenvolvimento da edificação. Assim, cada membro das equipes pode contribuir com alterações simultâneas na cópia local do modelo, né? O que gera economia de tempo e também não precisa você ter retrabalho, já que muitos problemas de compatibilização podem ser antecipados nessa maneira de trabalhar. Então a gente tem um softwarezinho chamado Revit, que é muito moderno, e inclusive ele engloba a tecnologia BIM, que está muito na moda hoje no mercado, né? Que esse software, pessoal, é possível fazer o compartilhamento do arquivo entre várias pessoas de equipes diferentes, projetistas, de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, inclusive também a participação de outras pessoas. E você pode também compartilhar esse arquivo, porque nesse programa também Revit você tem a estrutura, você tem a elétrica, você tem a hidráulica, você pode compartilhar esse arquivo aí entre várias pessoas de equipes diferentes, então, para que trabalhem ao mesmo tempo no desenvolvimento da edificação. Tá ok? Muito bem. Então, assim, desse modo, então, cada membro das equipes ela pode contribuir com alterações simultâneas, né, de vários estilos de projetos, né, de instalações ou até mesmo estrutural ou arquitetônico na cópia local do modelo, o que gera então economia de tempo, já que muitos problemas de compatibilização podem ser antecipados nessa maneira aí de trabalhar, tá ok? Você tem uma ótima compatibilização também. O arquiteto, estou falando do arquiteto aqui, mas o engenheiro civil, porque essa aula é de projeto arquitetônico, mas o engenheiro civil também pode muito bem fazer isso, deve considerar em que local o usuário adentrará o espaço interno quando vier do exterior. Estou falando do exterior aqui, pessoal, mas não é o exterior de Alemanha, Espanha, Itália, Europa, os Estados Unidos, não, tá, pessoal? Esse exterior se refere ao exterior da obra, tá bem? A parte lá de fora da obra. Então, o arquiteto ou o engenheiro civil deve considerar em que local o usuário adentrará o espaço interno quando vier do exterior, ou seja, fora da obra. E onde ele terá acesso físico, visual ou auditivo também ao exterior. Exterior que eu falo aqui, fora da obra, tá, pessoal? E a fachada de uma edificação, ela promove muitas dessas relações em escala menor entre o público e o privado, tá certo? A fachada ela tem um desempenho muito significativo aí, que nós vamos estar comentando adiante. Até certo ponto, então, a fachada determina os papéis sociais que os indivíduos desempenham dentro de uma comunidade. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe a fachada, como é que é a fachada do Banco do Brasil?
Acho que todo mundo já viu. Fachada amarela, tem lá o símbolo do Banco do Brasil, né? Caixa Econômica Federal também, tem uma parte azulzinha, uma parte amarelinha, tem aquele X da Caixa. Por que isso, pessoal? Porque a fachada ela determina um papel social, né? E não só empresas públicas, como também empresas privadas e até a sua moradia própria, né? Todo mundo conhece a casa de alguém famoso ou da sociedade que tem uma certa influência, porque promove um papel social. A sua casa mesmo, se você for ver, ela tem um papel social dentro de uma comunidade. Tá ok? Então, até certo ponto, a fachada determina os papéis sociais, conforme eu falei, que os indivíduos desempenham de uma certa comunidade. Ela age como um filtro, então, que determina onde o espaço público termina e onde o espaço público começa. Nós podemos ver aqui uma imagem de uma edificação, pessoal, muito bonita, por sinal, que embaixo é comércio, você pode ver as portas de comércio, e em cima é uma residência. Já nessa outra segunda imagem aqui, nós podemos perceber, principalmente naquela parte destacada que fala do alinhamento predial, que é justamente, pessoal, o alinhamento predial, onde termina o espaço público, que é o passeio público, né, a calçada, e começa a propriedade privada, que é um espaço de propriedade de alguém, aí, né, digamos assim. Então, veja bem, decore que o alinhamento predial é aquela faixa que separa o espaço público, ou calçada, do alinhamento da área privada, aí, que é a área particular. Muito bem. Continuando aqui, pessoal, então, para dar um exemplo, a gente vai ver que as questões relacionadas à privacidade, tá, elas podem mudar de acordo com a cultura de cada país, ou até mesmo de cada região dentro de um país, né? Por exemplo, em Amsterdã, na Holanda, a gente tem um bairro que é famoso por possuir diversas residências ali projetadas por arquitetos conhecidos, por apresentar fachadas permeáveis, né? O que é fachada permeável? Aquilo que entra água, que é permeável. Como mostra a figura abaixo ali, essa figura que você está vendo. É possível observar os moradores envolvidos em seus afazeres domésticos ali, por meio de esquadrias nas fachadas frontais. Então você pode ver ali que eles estão fazendo suas atividades domésticas e tal. E já isso não seria muito aceito aqui onde a gente mora, né, pessoal? Na nossa cidade ou na cidade de vocês, acredito que também não. Isso também pode mudar de acordo com a região dentro do mesmo país. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, se você estiver numa praia de uma cidade pequena mesmo aqui no estado de vocês, é muito comum as pessoas irem a farmácias ou a supermercados até sem camisa ou de sunga, né, porque você está numa região litorânea. Agora, se você faz isso, né, vai numa praia ou vai no supermercado numa região não litorânea, como, por exemplo, Cascavel, no Paraná, já não é muito comum, certo? Não é muito comum. Então, o que eu quero dizer? Que a privacidade ou as questões relacionadas à privacidade, ou até mesmo a cultura, ela pode mudar de um país a outro, ou até de uma região a outra, tá certo? Muito bem. Continuando, a composição de uma fachada não diz respeito apenas à sua estética. Não é só estética, né? Mas também está relacionada ao conforto térmico, ou seja, a melhor orientação solar que ela tem para seus espaços internos. Então não é só estética, tá, pessoal? Assim como também os ventos predominantes, né? E a proteção de intempéries, né? Ventos predominantes nós temos aí, se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, nós temos um tal de gráfico das isoletas, que esse gráfico ele diz onde que o vento vem e para onde que o vento vai e os principais anos históricos em que houve velocidades grandes do vento, tá bem, pessoal? As fachadas das edificações modernistas, elas foram pensadas junto à utilização da planta livre e do concreto como o principal material construtivo, conforme a gente pode ver nessa primeira figura ali, ó, edificação modernista, tá certo? E já os edifícios pós-modernos, né, que nós estamos hoje na idade contemporânea, mundo contemporâneo, incorporam muito mais o vidro nas suas fachadas, por exemplo.
Então aqui nós podemos ver o vidro nessa segunda imagem como uma fachada que tem uma valorização muito grande do vidro, né? Aqui na cidade de Cascavel mesmo, por exemplo, nós temos o fórum, que é todo em vidro, né, a fachada, até, por exemplo, outras edificações aí que você pode ver que valoriza muito o vidro na fachada, tá ok? Já continuando, os elementos que compõem as fachadas de uma edificação, como as esquadrias, elas são fundamentais para o resultado final do desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Por quê, pessoal? Porque, como foi falado anteriormente, a sua fachada, ela, principalmente quando é de vidro, as esquadrias, ela tem um papel muito importante, uma valorização muito grande na fachada. E a maioria das janelas empregadas atualmente são utilizadas pré-fabricadas, ou seja, elas já vêm prontas, né? Com esquadrias de madeira ou de metal. Mas também nós temos outros materiais, como o PVC, que pode ser utilizado também. Tá certo? Esquadrias de madeira, em geral, são feitas em madeira de cor clara e de grã reta. O que é grã reta? Grã é aquelas fibras da madeira, pessoal, que tem uma certa direção, conforme você está vendo na imagem ali, a direção horizontal, mas pode ser na direção vertical também. O importante é que você saiba o que é grã, né? Grã é a direção das fibras. E são empregadas grã retas, né, para as madeiras, e seca em estufa também, no laboratório, nós temos laboratório apropriado, né? Geralmente são tratadas na fábrica com conservantes impermeabilizantes. O exterior dessas esquadrias, elas podem ser fabricado em acabamento, apenas pintado com verniz stamp, conforme a gente pode ver ali nessa imagem, verniz ali, que é verniz stamp, próprio para madeira. Ou base ou revestido com vinil, ou alumínio coberto por vinil também, pessoal, para melhor manutenção. Já o interior das esquadrias, em geral, não recebe acabamento de fábrica, tá ok? Tranquilo? Muito bem, prosseguindo. Considerando que as esquadrias podem ser pensadas em diferentes materiais e dimensões, né, a gente tem várias possibilidades aí de dimensionar, já que atualmente, além do mercado oferecer inúmeras possibilidades, também é possível contratar um profissional que as produza sob medida também, né, pessoal? No Revit, que é o programa que a gente está utilizando, aquele software moderno, se mostra como um ótimo software, um ótimo programa para lidar com esses elementos. Isso por quê? Porque é possível a inserção de diferentes parâmetros no Revit, né, para cada elemento do modelo que está sendo desenvolvido, tais como as esquadrias. Então, por exemplo, ali a gente tem a imagem de uma esquadria, você pode configurar ali se você quer ela de madeira, ou mudar para alumínio, ou de repente você quer um outro material de PVC, e você pode apresentar essas propostas para o seu cliente também, né? Porque os dados são paramétricos e aí você pode configurar de uma maneira muito tranquila ali nesse software, tá ok? Nesse caso, então, a melhor opção para a utilização do programa é a utilização ou a criação de famílias, conforme nós estamos vendo aqui. Como a construção ela é pensada com a utilização de elementos como piso, parede, teto, telhado, caixilho, instalações e outros tantos elementos, em muitos casos a utilização de famílias no Revit é um dos passos a serem dados no desenvolvimento do modelo, tá certo, pessoal? O que é uma família? Uma família é um grupo de elementos, né, nesse programa, com um conjunto comum de propriedades chamado de parâmetros, tá ok? E uma representação gráfica relacionada que permite a criação de qualquer número de instância de objetos nesse software, como formas que são dependentes de parâmetros e com relacionamentos com outros objetos, né? Você pode configurar no software ali, que ele vai dar até as propriedades, né, os dados paramétricos. Isso significa, então, que é possível uma família ser produzida para representar as informações referentes não apenas a um produto, mas a todos os produtos que seguem as mesmas regras de composição, certo? Do material, por exemplo. Um perfil metálico do tipo H, a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, conforme a imagem aqui, deixa eu tirar o meu rosto aqui, um perfil metálico do tipo H, que vocês estão vendo na imagem, ele sempre tem as mesmas dimensões, que é a altura, largura, espessura da alma. O que é a alma? A alma é a parte horizontal, tá, pessoal? Parte vertical, tá, pessoal?
tá? A parte horizontal seria a mesa, tá ok? Então, a espessura da mesa e etc. Então, sempre tem as mesmas dimensões, altura, largura e etc. Nesse caso, então, a família, para dar um exemplo, é o perfil H. A gente já está falando da família. Enquanto que as diversas possibilidades de associação de medida, a gente configura os tipos, tá ok, pessoal? Então, a gente tem o mesmo exemplo ali para as esquadrinhas também. Né? Você pode configurar o material, as dimensões, a largura, a espessura, entre outros tamanhos. Mas só para você ter uma ideia, então, o que é família? Né? A família seria o perfil H, ou a janela, né, no caso, e as possibilidades de associação de medida seria o que, então? Seria os tipos, tá ok? Muito bem. Continuando. Se por um lado é mais simples compreender esse conceito, quando associamos a um produto físico do projeto, por outro lado é importante entender que o conceito de família se aplica a qualquer objeto que compõe o modelo nesse software, que é chamado Revit, incluindo símbolos de anotação, folhas e carimbos também, ou mesmo até o desenho em si. Todos esses elementos são definidos por fazerem parte de uma família e por serem constituídos por parâmetros que definem o seu tipo. Por isso que é um software muito bom de ser utilizado, tá, pessoal? E eu recomendo. Uma das maiores vantagens que o Revit apresenta, e muito colabora para esse processo, é a possibilidade de diferentes formatos serem testados, tá, pessoal? Você pode testar ali se o formato vertical, mais horizontal, mudar o material, né? Então é uma possibilidade que dá para ser testada nesse modelo virtual que você está criando. O que oferece ao cliente a visualização das duas opções para a fachada frontal. Uma com as janelas em madeira, por exemplo, e a outra com as janelas em alumínio. Aí ele vai discutir ali, ele vai chegar a um consenso com você qual que ele acha melhor. Tá? A apresentação dos diferentes modelos pode ajudar também a decidir qual será o material de sua preferência, conforme comentado. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, nós terminamos essa aula. Tá? Espero que você tenha gostado. Né? E se você gostou, você deixa o seu comentário aqui, comenta se gostou, se não gostou, o que você achou, né? Se você tiver alguma dúvida também, você pode estar me mandando um e-mail, tá? Me mandando um e-mail, ou também você pode conversar comigo lá no meu Instagram, que é @rafaengenheiro, tá? Tá ok, pessoal? Vocês podem estar nos comunicando aqui comigo por aí, tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, antes de mais nada, antes de encerrar, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, tá? Dá o seu like, se você gostou, né? Ative o sininho das notificações e, com isso, você vai estar contribuindo para o nosso trabalho e também, quando surgir um vídeo novo, você pode, então, aí, ser notificado em primeira mão. Tudo bem, pessoal? Então, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo esse vídeo e até a próxima aula. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.